Então tá, vamos então iniciar, professora Josefa. Eu solicito a todas as cursistas então a desligarem seus microfones, que nós vamos dar início a mais uma exposição, informação, apresentação do nosso módulo da deficiência visual com a professora Josefa. Como é de costume, todo esse material, professora Josefa, tanto quanto a aula, ficará gravada para as cursistas assistirem em outro momento. Então, assim, ó, eu deixo, então, para que você comece, então, a exposição. Como nós já conversamos e é de praxe, nós temos de 35 minutos de exposição, professora, e depois as cursistas elas vão mandando as informações, vão mandando as suas dúvidas pelo chat, e daí eu vou anotando, elas não terão o microfone aberto, tá, Josefa? Só no final. Tá ótimo. Então tá, fica à vontade então, vamos lá então começar. Obrigada mais uma vez pela tua participação no nosso grupo aqui do AEE. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Obrigada por mais essa oportunidade em participar desse curso de grande relevância para a formação de professores. E eu costumo dizer que cada interação que nós realizamos é uma construção assim grandiosa de aprendizagem entre quando nós nos encontramos. E é uma honra, né, poder participar, né, e conversar, né, um pouco sobre a deficiência visual, trazendo conhecimentos, discussões, levantando discussões a respeito da educação das pessoas com deficiência visual. E para esse curso foram montados tem um material principal e tem um material complementar, e fiz os slides, né? Embora eu tenha feito um roteiro em função do nosso tempo, eu acho que eu vou me deter mais em conversar, né, trazer mais algumas informações que eu considero assim, indispensáveis para quem trabalha com a educação e com alunos com deficiência visual. A gente, claro, um encontro, nós não temos como esgotar toda a temática. A área da deficiência visual tem vários feixes que nós precisamos nos deter, então eu vou estar dando foco mesmo para a educação básica, para o aluno que está em situação de inclusão, né, numa escola, e que possa também ouvi-los e trazer possíveis contribuições para melhorar a qualidade do atendimento, da educação de todos os alunos, incluindo, claro, as pessoas com deficiência visual. Então, quando se pensa na educação de alunos com deficiência visual, né, é bem importante, estou passando, só para contextualizar, voltando ao primeiro slide, eu contextualizei. Eu vou ler porque eu não sei se tem audiodescritor e fazendo a leitura ou se eu faço tudo sozinha, a audiodescrição. Eu só precisava dessa informação para eu poder não cometer nenhuma... Nós temos um intérprete, Josefa, e a audiodescrição já foi feita depois na disponibilidade do vídeo. Do vídeo. Então tá. No primeiro slide, eu tenho um cabeçalho que eu fiz em relação à universidade. Eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, do Centro de Educação, pertenço ao Departamento de Educação Especial, e o curso, né, um curso de atendimento educacional especializado, deficiência visual. Então, está o meu nome completo no primeiro slide, José Falídia Costa Pereira, e logo abaixo o Departamento de Educação Especial. O slide tem um fundo branco e o contorno todo preto, tá? Para poder contextualizar hoje, né, a minha imagem, como é que eu estou hoje apresentada para vocês, eu estou enquadrada, né, do tórax para cima, né, eu estou vestindo, tenho cabelos
tem cabelos lisos, a altura do pescoço, uso óculos com detalhes amarelo, tenho o rosto arredondado, sou morena, estou com uma leve maquiagem, vestindo um casaco, né, preto e sobre uma blusa de malha amarelo, né, meio amarelo mais escuro. Tá? Só para contextualizar, que eu não sei se lá no vídeo está de um jeito, mas eu não estou vestida igual estava lá no vídeo, né, da chamada do curso. Então, só para contextualizar vocês um pouco. E o próximo slide, ele está com destaque no título, a visão e a falta de visão, né, no fundo azul, e tem algumas informações que provavelmente vocês já leram, né, que fala a visão detecta uma infinidade de estímulos do ambiente, integra os outros sentidos de forma global e simultânea. Isso é para mostrar para nós que quem enxerga, olha tudo de forma global, instantânea, né? A pessoa que é cega, ela enxerga de uma outra forma, ela percebe de uma outra forma. Isso precisa ser respeitado, é bom que a gente sempre seja lembrado para que possamos compreender como é que a pessoa cega interage no meio e como que ela como que essa interação também acontece lá na escola, né? lá no ambiente educacional. Então, quem enxerga, olha, você bate o olho, você olha todas as informações de uma só vez, de forma sintética. Depois você vai olhando, atentando para os detalhes. A pessoa que é cega, ela olha de uma forma analítica, ela vai olhando por partes, vai percebendo por partes. Ela tem um objeto, ela vai tocando por partes até formar a imagem todo. Então, é bem importante que nós tenhamos essa consciência, né, enquanto professores, para que nós possamos fazer a melhor intervenção possível dentro de sala de aula ou qualquer que seja o espaço de educação, né? Nesse mesmo slide tem alguns exemplos, né, que você vai ao restaurante, ou supermercado, a gente já observa o mobiliário, a organização geral, a ordem e os esquemas de estruturação, né, do espaço, o arranjo dos utensílios, o maquinário, tudo que existe ali, né? A pessoa cega, para ter esse domínio, ela precisa ir parte por parte para poder ser identificada e contar de um recurso muito importante, né? Que é a audiodescrição, que tem um material completo, que eu deixei para vocês, como material complementar, embora esteja dito que é um material complementar, eu também considero ele de suma importância para que vocês possam ter como apoio no trabalho da audiodescrição. Então, ele vai necessitar de um recurso que é de suma importância, que é a audiodescrição. Ouvir um ruído ou um barulho qualquer, basta virar o rosto para ver um acidente ou uma cena à distância. Esse é um trecho que está no texto, que eu transcrevi para o nosso slide. Nós, quando enxergamos qualquer ruído, você já se vira para enxergar, né? A pessoa que é cega, ela escuta e ela precisa saber que ruído é este, do que se trata, né? E, às vezes, se você não disponibiliza a audiodescrição, ela fica sem saber do que se trata, né? Sem saber o que ocorreu, né? o que aconteceu, e perde a informação no tempo real, comparado com as outras pessoas, né? Com as pessoas que enxergam. Então, também o texto traz, andar pelas ruas, os olhos passeiam, quando você anda pela rua, os olhos passeiam por vitrines, né? São atraídos, distraídos pelas cores, pelas formas, né? Pelas vibrações, os movimentos, alguns tipos de apelos a fontes de estimulação que são bem visuais, né? Então, a pessoa, a que enxerga, ela está sempre atraída por diferentes estímulos visuais, né? Ela concentra a visão em quase tudo que ela faz, né? A pessoa que é cega, ela vai concentrar
vai ter que utilizar os demais sentidos, uma vez que a visão ela não dispõe, né, para poder ter domínio desse espaço, né? E eu sempre reforço da importância da audiodescrição para que ela possa, de fato, identificar tudo e ter igualdade de condições, né, em todos os espaços onde ela se encontrar. E aqui, seguindo o próximo slide, né, fala da importância do olho, né, de distinguir, né, alterações mínimas, né, de tamanho, né, e o texto também nos traz que todos os recursos, né, que nós temos na sociedade, a maioria, a televisão, as revistas, os jornais, né, o cinema, o teatro, dança, artes, se utilizam de imagens e apelos visuais, né. E esses apelos, hoje, nós precisamos, esses apelos visuais, eles têm uma carga muito grande, né, de expressões faciais, de gestos, de mímica, né, de imagem, grafismo, que são muito sutis no cotidiano, mas que também tem uma carga muito grande de significado. Um olhar que você lance para alguém, um olhar de desconfiança, né, um olhar duvidoso, isto traduz bastante na comunicação, né, entre as pessoas videntes. E este comportamento precisa ser traduzido para as pessoas que são cegas, né? Então, trazendo para o contexto da sala de aula, por exemplo, qualquer cena que o professor for fazer, que ele for promover, qualquer encenação, ele precisa trazer a audiodescrição junto para que esse aluno não tenha prejuízo, né? Então, ele vai descrever uma imagem, ele trouxe um objeto para demonstrar, para apresentar para a turma, ele precisa fazer a audiodescrição para que esse estudante com deficiência visual ele possa também acompanhar todo o desenvolvimento da atividade. Então, enfim, a audiodescrição, embora ela seja importante, de grande relevância na educação, na vida, né, na inclusão da pessoa com deficiência visual, ela seja bastante discutida a sua importância para as pessoas com deficiência visual, mas ela também é importante para as demais pessoas, né? Para pessoas que têm outras deficiências e se você for apreciar, e para mesmo as pessoas idosas, e mesmo para quem não tem nenhuma deficiência. Às vezes, quando nós apreciamos uma obra com audiodescrição, nós que enxergamos, né, você se atenta para outros, mais elementos, você sai com um enriquecimento maior de conhecimento, de informações, do que quando você aprecia sem audiodescrição. Experimentem uma hora assistir uma cena, né, um filmezinho, se você trabalha na educação infantil, um filmezinho com audiodescrição, e ver o quanto de informação que você vai aprender, né, e vai se encantar. Eu não tinha me dado conta desse detalhe, né? Se você tem um outro filme ou uma peça teatral, com audiodescrição, você vai apreciar, você vai ver, captar mais informação. Então, a audiodescrição, ela é importante para todas as pessoas. E eu digo que é essencial para todas as pessoas com deficiência visual, para que ela possa, de fato, se apropriar desse mundo visual onde ela está inserida, né? Que é predominantemente, a gente vai perceber, visual, né? Tudo, você olha de todos os lados, você tem elementos visuais que precisam ser traduzidos para as pessoas com deficiência visual. Eu espero que eu esteja falando uma velocidade que a intérprete de Libras possa acompanhar. Qualquer coisa, é só me alertar. Às vezes a gente se empolga e vai falando com muita rapidez. Por favor. Na escola, né, como ocorre, aí eu fiz um próximo slide, né, destaquei no balãozinho, né, e fala, no balão com fundo amarelo,
e eu fiz uma pergunta: e na escola, como ocorre a construção do conhecimento, os conteúdos escolares, as interações do sujeito com o objeto de conhecimento, né? E aí reforça aquilo que eu já falei um pouco antes, né, que eu já adiantei, que são permeados, né, todos os conhecimentos por referências visuais, que estão presentes nas falas, no material impresso, às vezes nas metodologias, nas atividades, nas tarefas e outros aspectos da organização do trabalho pedagógico. Por que a gente fala, às vezes, nas metodologias até? Porque, às vezes, o professor, por falta de conhecimento, né, ainda não tem todo o domínio, às vezes ele faz qualquer registro lá no quadro branco, né, e vai falando, usando referências essencialmente visual. Por exemplo, ele vai fazer um cálculo matemático, né, e vai falar, ó, você soma este termo com mais este termo, você vai encontrar este resultado. Ó, o resultado 16. Ok, o resultado 16, nós encontramos, a pessoa cega ouviu, mas o tal este termo com este outro termo, ele não sabe quais foram os termos, quais foram os numerais, né, que foram somados e deram um resultado igual a 16, né? Então, às vezes, nos pequenos detalhes, o aqui, o ali, não tem significado para a pessoa cega, né? Porque ele não sabe, aqui tem o quê? Está aqui o objeto, aqui aonde? À direita, à esquerda. Então, tudo isso permeia o trabalho pedagógico, que é importante que a gente fique atento. Às vezes você está numa atividade, vou levar para a educação física, corre ali, bem ali está a bola, corre lá, né? Acolá. Você não tem, ele não tem como saber o acolá, aonde que está a bola. À direita da pessoa com deficiência visual, à esquerda, à frente dele, tantos metros, 5 metros, 10 metros, tem que correr mais rápido para alcançar a bola. E esta bola, ela tem guizos, ela tem algum som, ou ela está adaptada, que ela pode ser também adaptada, se você não tem a bola, com um material que faça ruídos, né? Tipo um plástico que faça barulho, que você envolva, e adapta, é uma adaptação que você faz para aquela atividade e que também pode dar certo para poder incluir este aluno com deficiência visual. Então, é bem importante que a gente pense nas adaptações, do que eu posso fazer para poder facilitar a aprendizagem do aluno. Uma questão que está lá, que em algum dos slides eu deixei dito para vocês, é a questão de você ter o cuidado na hora de adaptar e fazer com que o aluno não basta apenas adaptar a atividade. Você precisa adaptar e você precisa mediar a forma como ele vai tocar o material. Às vezes o professor, ele passa o final de semana todo ali adaptando, preparando o material, e aí, na hora de aplicar, ele pode ser que ele não tenha aquela habilidade necessária, né? Ou não sabe exatamente como apresentar o material que ele adaptou. Então, ele precisa fazer com que o tato do aluno, ele permeie, né? No sentido de leitura, de cima para baixo, da esquerda para a direita, o material, para que ele possa, de fato, compreender o material. Outra coisa, se são fichas com leituras, sempre fazer um corte no cantinho para dar a entender de que lado ele vai começar a fazer a leitura, principalmente para as crianças que estão na alfabetização. Você vai entregar a fichinha com letrinhas, com sílabas, com palavrinhas. Então, por favor, sempre você faz um corte. Eu gosto de fazer o corte no cantinho superior esquerdo, a parte de cima da ficha. No cantinho, faz um corte, porque aí você está dando, quando você entrega a ficha, mesmo que o aluno vire de ponta cabeça, mas aí você já pede, coloque a ficha na posição correta para iniciar a leitura.
né, da letra, da sílaba ou da palavra. Aí ele já vai saber que do lado que tem o corte, você já conversou com ele, já disse que aquele corte é do lado que ele vai iniciar a leitura. Então, ele vai começar lá de cima, né, do lado que começa o corte na ficha, até terminar tudo que está escrito naquela ficha. Então, são elementos assim, simples de adaptação que você faz no dia a dia e que vai auxiliar muito o trabalho do professor, né? Assim, são vários aspectos que, às vezes, a gente fica sem saber o que fazer, né, com o aluno. Tá, eu tenho material e eu preciso fazer uma maquete, eu faço como? Você procura, quando você vai fazer a maquete, já aproveitando aqui, estou correndo em função do tempo, né, para que a gente eu não esqueça de dar esses detalhes, você não enche de muitos elementos nessa maquete, de modo que confunda o tato, né? Você vai fazer simular um bairro. Então, você pode simular o bairro, mas resumindo um pouco o que tem, e depois você vai fazer vai fazendo por ruas, o que tem naquela rua, casas e prédios, para que ele não confunda muito o tato desta criança na hora que ela está fazendo o reconhecimento. Pode fazer o todo, mas vai fazendo as partes para ele poder compreender o que é rua, o que é quarteirão, o que é quadra. Algumas regiões chamam de quadra, outros chamam de quarteirão, né? De modo que este aluno ele compreenda aquele conteúdo que está sendo apresentado. Isso vale para os mapas, né? Você não vai fazer um mapa, representar, por exemplo, um mapa mundi, trazer tudo que tem no mapa mundi, o mapa ele fica confuso. Então, vai fazer o mapa do Brasil, não traga todos os estados, todas as regiões. Você pode até trazer o geral para ele ver, desmontado, de montagem, com texturas diferentes, mas faça separado. Região por região, os estados de cada região, faz ele maior, de modo que ele possa alcançar, também não faz tão grande que ele não possa alcançar. Normalmente eu gosto de dizer que faça o tamanho da carteira dele, que sentadinho lá na carteira, ele possa percorrer com as mãos, reconhecer, sem se perder no espaço, porque o recurso muito grande, ele se perde no espaço. Para formar a imagem, fica complicado. Você vai fazer um mapa a tamanho de uma parede, ele começa a percorrer e ele vai, mas que Brasil enorme, o Brasil é grande mesmo, mas não precisa colocar numa parede inteira, né? Uma parede de 4 metros, por exemplo. Então, são situações assim que nós precisamos sempre ter o cuidado na hora de elaborar o material. Né? Eu vou pular alguns slides aqui, que eu quero chamar a atenção, né, tem um slide aqui que diz assim, a pessoa, né, ela ouve o que é dito, mas não necessariamente compreende do que se trata, porque o gesto e o olhar devem ser mediados pela fala e pelo contato físico. Às vezes você diz assim, eu falei para ele que o aluno, ele cruzou as pernas ali na frente, na aula de educação física. Ele cruzou as pernas para fazer uma atividade. Mas, de repente, é um aluno que ele não formou o conceito do que é cruzar as pernas. Cruzar a perna como? O que é cruzar? Então, ele ouviu, mas ele não compreendeu. Então, é muito importante que o professor estabeleça um diálogo constante com todos os alunos e tendo cuidado de se direcionar sempre diretamente ao aluno cego para perguntar e fazer com que ele fale, verbalize, para que você tenha certeza que ele compreendeu o que você falou. Ele, às vezes, te escuta, mas, às vezes, não compreendeu, não soube interpretar aquele conceito que você falou, que para ele é desconhecido. Professora, mas termos tão simples, tão elementares, o aluno poderia saber. Nem sempre ele tem domínio de todos os termos que nós utilizamos, porque
por falta de repertório, por falta de estimulação. Nem tudo, ele não teve as oportunidades de estimulação que os colegas videntes tiveram. Então, é importante a gente ter certeza absoluta do que você está falando está sendo compreendido na sala de aula. Né? Então, você não pode dizer assim, o fulano está ali utilizando o microscópio, analisando uma célula ali no microscópio. Muito bem. Ele nem sabe ele sabe que o microscópio é usado no laboratório, de repente ele sabe disto, mas ele não sabe o que é o microscópio, para que ele serve. Ela falou analisar, tá? Mas o que é analisar? Como que é utilizado o microscópio? As pessoas que enxergam, como é que elas fazem, né? Como é que elas manipulam? Então, novamente, audiodescrição associada ao contato. Ele não tem visão para visualizar, mas ele tem tato para ele explorar o equipamento, ele conhecer aquele equipamento, para ele saber, isso é um microscópio. Tá? Isto é um tal objeto, porque ele possa formar o conceito aliado à audiodescrição, que ele possa tocar. Então, o toque, o tato, a importância do tato é muito importante na construção do conhecimento pela pessoa cega. Professora, mas pelas crianças, sim, as crianças, isso não se discute, né? Todas as crianças precisam tocar, precisam cheirar, precisam experimentar, né? Precisam fazer diferentes experiências. As pessoas adultas ou adolescentes também precisam, né? Tocar, porque às vezes, por timidez, elas não expressam, elas não dizem assim, eu não sei, entendeu? Entendi. Às vezes você tem que precisar trazer, estimular, principalmente o adolescente, que às vezes ele tem vergonha de falar naquela hora que ele, tá bom? E às vezes ele não se sente à vontade. Então, fazer com que o aluno, de fato, participe de todas as atividades da sala, né? Professora, e as atividades visuais? Eu trabalho artes e eu tenho um trabalho de pintura que eu estou pensando em fazer, mas o aluno é cego, e agora? Você apresente para ele os materiais, vou trabalhar com tinta guache e papel, ofício, ok. Trabalha, sim, vai trabalhar esse material com os que enxergam, trabalha com o que é cego. Os que enxergam vão fazer do ponto de vista visual. O que é cego vai fazer atividade do ponto de vista tátil. Ele vai perceber a textura da tinta, ele vai sentir o papel, a tinta, deslizando, ou com os dedos, ou com o pincel sobre o papel, ou sobre a tela, onde ele estiver pintando. Então, isso é conhecimento, ele vai... A arte, gente, isso vai fluir, né? Ele vai exprimir sentimentos, ele vai se expressar. Então, não dá para a gente dizer que a pessoa cega não pode pintar, né? Que ela possa experimentar, que ela possa todo tipo de atividade. Até o lápis, sim, tá com um lápis de cor, lápis de cera, faz com que ele desenvolva a coordenação motora, porque isso vai ajudar na escrita braille, né? Principalmente na educação infantil, não priva a criança de todas as atividades, dele pular, saltar, rolar, fazer tudo que tem direito como criança. Temos que pensar que a pessoa com deficiência visual, tanto a que tem baixa visão quanto a que tem cegueira, antes de ser cega ou ter baixa visão, é uma pessoa, é um estudante, é uma criança, é um adolescente ou é um adulto que tem necessidades semelhantes às demais pessoas. Então, isso é muito importante que a gente não prive a participação do estudante com deficiência visual das atividades da escola, né? Não diga, isso aqui dava para você fazer, isso aqui não dá. Você não tem que limitar. Experimente e veja o resultado. E cada aluno, você vai ter um resultado diferente. Cada um, como você tem com os alunos que enxergam. Os que enxergam apresentam resultados diferentes nas suas atividades. E por que nós desejamos que este aluno cego tenha um resultado
igual entre os cegos, ou, né, que isso aí seria generalização, você não pode generalizar, e nem tampouco você tem que querer comparar o desenvolvimento do aluno cego, em termos de produção, com o aluno que enxerga. Cada um tem o seu nível de desenvolvimento, e todos se desenvolvem, todos têm potenciais. Bem, pelo visto, meu tempo já está quase no final, né? Mas eu vou passar aqui, só que eu quero chamar aqui a atenção. Tem vários tipos de cegueira, né? Eu falei isso lá no material, a cegueira congênita, é quando a pessoa já nasce cega, né? Que ela tem alguns... ela não tem lembrança de imagens visuais. As pessoas que se tornaram cegas, elas depois da primeira infância, elas têm lembranças visuais e que podem facilitar na compreensão de alguns conhecimentos, na formação de alguns conceitos, né? Quando você fala a cor vermelha, aqui já enxergou, né? Ela vai lembrar, eu ceguei lá com meus 8 anos, aí eu tenho a lembrança do que é o vermelho, do que é o verde, né? Do que é azul, do que é amarelo, as cores básicas, né? Mas o que a pessoa que cegou, que nasceu cega, ela tem relações, né? A gente faz relações das cores com objetos, com elementos da natureza, para que ela tenha uma certa referência, né? E daí ela possa também comparar, né? Então, a aprendizagem em relação, por exemplo, às cores, que são elementos puramente visuais, a pessoa que nasceu cega, ela vai obter através de simbologias, de forma abstrata, diferente da pessoa que se tornou cega depois de certa idade, que ela tem lembrança das cores. Uma outra questão que é muito importante, assim, além da formação, né, já falei das algumas atividades pedagógicas, você também ter o cuidado de favorecer a orientação à mobilidade deste aluno, que ele possa caminhar pela escola, que ele possa utilizar o recurso que ele tem para caminhar, que é a bengala. O uso da bengala é muito importante, tá? Que ele possa ser estimulado a fazer todas as atividades que são pedagógicas, que possam lhe trazer aprendizagem, que possam estimular a criatividade, né? Na produção do material, é bem importante que a gente traga materiais resistentes, duráveis, né? Para que este material possa ser explorado por diversas vezes. Não basta eu apresentar uma única vez o material, que ele possa explorar várias vezes, para ele compreender bem o que é aquele material. Se eu tenho aqui, por exemplo, eu trouxe uma fita métrica, né? É uma fita métrica toda adaptada. Ela tem, na parte central dela, ela tendo um lado todo amarelo, com os numerais de 1 em 1 centímetro, né? Está cortada, furada em círculos, né? Pequenos no centro, e na lateral, de 10 em 10 centímetros, tem um corte, e do outro lado, tem de 5 em 5 centímetros os cortes, para ilustrar, para a pessoa poder medir de 5 em 5, ou de 10 em 10, ela possa fazer a medição. Então, uma fita métrica, eu tenho que não apenas entregar na mão e deixar que... você tem que explicar, né? Mas a fita está adaptada, tá? Mas ele não vai entender essa adaptação se você não explicar. Se ele nunca pegou, ele não sabe nem o que é uma fita métrica. Mas, professora, ele precisa usar a fita métrica, ele pode fazer uma medição, medir, dependendo do conteúdo que esteja trabalhando na sala de aula, ele pode usar a fita adaptada, ele também medir. Se os que vão enxergar vão medir, ele também tem condição de medir, né? Fazer sua medição, medir a área da mesa, né? Um lado da mesa, um lado da cadeira onde ele senta. Então, são materiais que poderão ser utilizados, mas
adaptados, mas com a devida orientação, como eu falei lá no início, né? Bem, eu acredito que estou no meu tempo, né? Com relação, eu queria, acho que teria um minuto ainda, né? Sim, Josefa, não te preocupa, porque não tem nenhum questionamento ainda. Pode seguir mais um pouquinho, tá? Então ótimo, ótimo. Eu queria só falar da avaliação, né? Que é bem importante, que a gente possa lembrar que a avaliação do aluno com deficiência visual, dependendo do tipo de avaliação, você precisa fazer algumas adaptações. Se ele é cego, ele precisa usar. Se ele é usuário de Braille, precisa apresentar em Braille. Professora, mas não houve possibilidade de fazer a atividade escrita em Braille, né? Mas pelo menos que você dê tempo para que você leia pausadamente, para que ele escute e te responda oralmente. É uma possibilidade? Também é possibilidade. Que ele possa utilizar, fazer uso do computador, né? Se ele é um usuário, já sabe utilizar computador, o leitor de tela, que é o NVDA. Então, é bem importante que ele use esses sistemas também, né? É importante que ele possa, né, fazer uso de alguns programas, né? Aqui eu coloquei o DOSVox, o Virtual Visio, o JAWS, né? Mas tem um melhor que eu acabei acho que não deixando escrito, que é o NVDA. O NVDA, ele é gratuito, que pode ser baixado, que ajuda a ler, né, a tela, os arquivos, que vão facilitar. Então, é importante que os arquivos, se tem imagem, você faça a audiodescrição, porque os leitores de tela, eles passam por cima, né, das imagens e não traduzem. Então, você precisa fazer uma audiodescrição da imagem para que ele possa fazer a leitura, né? Então, é bem importante que a gente saiba que não é somente o Braille que a pessoa cega pode utilizar, né? Ele pode. Agora, o Braille, sim, eu defendo o Braille para os anos iniciais. É muito importante a criança cega ser alfabetizada, utilizando o sistema Braille. Por quê? Ele vai ver como é que a estrutura da frase, da língua, né? Como se escreve as palavras. Se ele atenta mais, ele vai ele vai ele vai ler, por exemplo, a palavra, vamos pensar que uma palavra bem muito simples, casa. Tem o S tem som de Z, ele pode pensar que casa se escreve com Z. Ele pode pensar, se ele não tem a leitura física do Braille para ler e entender que as palavras elas têm uma grafia adequada, não é. Aí vocês podem dizer assim, mas o NVDA não pode ser configurado para ser lido letra por letra, mas dependendo, se é um aluno que está lá um pouco mais avançado, um nível mais avançado, ele não vai configurar para ler letrinha por letrinha, né? Então, o Braille, ele é o melhor, eu considero o melhor sistema para poder alfabetizar a criança, para depois ele se apropriando dos recursos tecnológicos, de outros recursos, que é, no caso, o NVDA, que faz a leitura, né? Então, na alfabetização, eu sou uma defensora do sistema Braille. Eu acho que, por mais que se possa dizer que a tecnologia veio para superar, não veio para reforçar, para endossar o conhecimento, para ter outros recursos, né? Para que esta criança possa ter uma melhor alfabetização, uma melhor construção no seu processo educacional, né? Então, é bem importante que a gente se atente, né, para essas questões, que eles se interessem por aprender o sistema Braille. Às vezes as pessoas dizem, o sistema Braille é difícil. Não é difícil. Nós precisamos nos dedicar para aprender, que dá para você aprender e ensinar o sistema para estes estudantes, né? Para que eles possam utilizar, ser um bom usuário do Braille, um bom leitor,
as pessoas que leem bem Braille, elas escrevem bem, né? Aí depois elas vão aprender a utilizar os outros recursos, tecnologias, como o NVDA, por exemplo, e ele vai ter o cuidado melhor o interesse melhor pela escrita correta das construções frasais, né? Então, ele vai ter um melhor desenvolvimento, né, da língua portuguesa. Então, é muito importante essa questão. Adaptação de material, eu já falei, né? Eu trouxe para vocês a importância, né, da adaptação. Aproveitar que eu tenho um tempinho, eu vou mostrar para vocês, professora, e se eu faço um desenho com lápis e este aluno, ele rabisca, ele pode desenhar, mas depois ele não consegue perceber a textura do desenho, o que ele fez. Então, eu tenho aqui uma tela bem simples, né? Você faz um fundo, né, de papelão, reforça, e pega uma tela, né, de nylon, e você grampeia, que está bem grampeado, e prende uma folha de papel ofício, pode ser, com clips, né, ou com pregador de roupa, e faz ele desenhar em cima do papel ofício. Isso aqui fica embaixo do papel, e ele pode, eu estou aqui com uma tela, né, fundo verde, a tela é verde, é de nylon, e está grampeada nas bordas para poder não sair da base de papelão revestido, né? Então, dá para desenhar ali desenho. Aí depois, esse material, se ele usou papel, lápis de cera, dá um relevo. E esse relevo, ele vai também poder dizer, eu fiz o trajeto que eu faço quando eu estou de férias, quando eu vou para tal cidade com meu pai, com minha mãe. Então, ele pode relatar melhor a história do desenho dele após a aula. Então, isso é bem legal que você pense em fazer essas adaptações simples para que ele também participe de forma mais efetiva. Para não me esquecer, eu vou aqui só apresentar para vocês um caderno para baixa visão, porque eu também falei, eu não falei, não me ative tanto para baixa visão, que é muito importante. O que é um caderno que eu tenho aqui? Fiz as linhas largas, as linhas são bem largas, tem em torno de 2 centímetros entre elas, e depois eu encadernei, imprimi na impressora, fiz no computador, não tem margem lateral, só tem as linhas espaçadas, e encadernei, né? Isso aqui dá para você montar um caderno para o aluno que tem baixa visão. Isso é um recurso simples, ou reforçar aquele caderno que as pessoas videntes utilizam, de 2 em 2 linhas, reforçar com lápis hidrocor. Mas hoje eu acho que é muito mais fácil você fazer uma página no computador e mandar imprimir de forma bem forte e mandar encadernar. Eu acho que é um material muito bom que dá para você trabalhar, dá para o aluno, se o aluno é pequenininho, já tive uma aluna com baixa visão muito pequena, né, lá com 6 aninhos, você faz a metade, não faz esse caderno em tamanho A4, faz o caderno na metade do tamanho A4, e encaderna também, faz um caderninho pequeno, para que fique a mãozinha dela alcance todo o caderno, não fica aquele caderno enorme sobre a mesa, né? Então, são adaptações. Que lápis eu posso usar? Já tem lá, antes a gente dizia que tem o lápis 6B, mas hoje tem um lápis, eu tenho aqui um lápis verde, que é o lápis que são usados por as desenhistas, estilistas. Estou aqui apresentando à frente da câmera, ele tem, isso aqui está escrito lápis 8B, né? É um lápis, daqui está escrito marca, não sei se eu posso falar marca, né? Mas é um lápis verde que você encontra na papelaria, tem a ponta mais grossa, né? Você não faz a ponta fina para poder favorecer o traçado grosso. Então, é um exemplo de material que dá para ser adaptado para as pessoas que têm baixa visão. Eu tenho aqui também, quando você faz um material, eu tenho aqui um materialzinho bem simples, eu gosto de apresentar que isso foi um projeto, né, que eu
que eu ofereci de material didático, e uma professora muito caprichosa, ela me doou, e eu sempre gosto desse material, e eu acabo apresentando, ficou muito impecável. É uma joaninha, eu vou descrever aqui, uma joaninha que ela tem o corpo preto e as asinhas amarelas com bolinhas pretas, né? Mas qual é a intenção? Essas bolinhas, tem uma bolinha preta em cada asinha. Então, isso é para favorecer essa joaninha, foi trabalhado, e está presa aqui, as asinhas, esqueci o nome que a gente coloca, tipo que prende, quem puder me ajudar, me ajuda aí o nome, agora me passou o nome do... É como se fosse um clips, né? Que você prende, um material feito de EVA. Bailarina? Como? Bailarina. Bailarina, isso mesmo, bailarina. Que aí você prende, né? As asinhas no corpo da joaninha, né? Uma joaninha de cor diferente, né? E debaixo das asas, tem o numeral 2, ampliado, que foi feito mesmo com pincel atômico, e bem abaixo você tem o numeral escrito em braille, 2 em braille. Então, foi uma oficina que eu ofereci de braille e de material adaptado, e ajudou, né? Aí, o trabalho final, cada integrante faria um recurso didático adaptado ao mesmo tempo para as pessoas com baixa visão e para as pessoas cegas. Então, esse material que eu estou apresentando para vocês é um material que está adaptado, pode ser usado tanto para quem tem baixa visão quanto para quem é cego. E, consequentemente, para as pessoas, para o resto da turma, que tem visão, né? Ou que tem uma outra deficiência também, que é um material que dura, resistente, que não se desgasta. O braille foi feito para dar um contraste, observe que o corpo da joaninha é preta e fez um quadradinho, a escrita, né, em tinta, no fundo branco. E o braille e num papel mais grosso, mais firme, para não apagar facilmente. Eu já tenho faz alguns anos esse material, e até hoje eu passo de mão em mão nos cursos, as pessoas exploram e não estraga, né? Então, é um material durável que você pode fazer, que você pode adquirir, né? Nacionalmente, não sei se tem perguntas, aqui eu não estou conseguindo enxergar. Tem, Josefa, tem sim, né? Nós ficaríamos então, aqui... Nós ficaríamos... Eu vou concluir, então, para passar para as perguntas. Nacionalmente, o Instituto Benjamin Constant tem um programa assim, muito lindo, um trabalho maravilhoso, que dá assistência às escolas, né, do Brasil inteiro, né, que são cadastradas, que tem alunos cegos, e quando você pede material, eles mandam, né, mandam desde que você justifique que está no censo, esse aluno está matriculado, e eles apresentam alguns materiais, eles encaminham. Então, por exemplo, eu vou só mostrar aqui rapidamente um material adaptado também para aluno com baixa visão, que é o sistema circulatório. Aqui tem a imagem do coração, todas as partes, né? As artérias, né? Uma parte do pulmão, aqui o coração, as artérias, o ventrículo, a válvula, o átrio, todas as partes, aqui ele traz. Então, é um material que está em alto relevo, está escrito em braille, e está escrito também em tinta, né? Com letras ampliadas conforme a condição visual do aluno. O tamanho da letra depende do quê? Do quanto aquele aluno enxerga, os que têm baixa visão, tá bem? Acho que era isso que eu queria acrescentar. Vamos lá, as perguntas que eu não consigo enxergar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, Josefa, pode deixar que eu já anotei aqui. São três coisas assim, bem objetivas. Mas, no primeiro momento, eu queria te agradecer a todas essas tuas contribuições, porque, assim, ó, a questão das cores, para mim, que não é o meu meio, né, não convivo muito com isso, e sempre as pessoas perguntam, como que aprende as cores? Como que faz isso? Fabuloso, adorei essa tua explanação a respeito, né, das simbologias, né, do abstrato.
A outra foi o corte na folha. Eu achei bárbaro, no lado esquerdo, inicia a leitura em braille, lá também muito. São pequenos detalhes Uhum. que assim, já ajuda esse indivíduo, né, a se sentir Sim, melhor juntamente com sim, os outros, né? Mas isso. muito bom, adorei as tuas colocações. E aí, então, vou ter que colocar assim: tem uma menina que pergunta para nós onde é que ela pode fazer uma formação sobre alfabetização em braille, se tu tem algum endereço, alguma orientação. Eu vou dizer para ela, né? Eu não sei o nome, eu gosto sempre. Mas assim, eu vou dizer para essa professora, né? Isso, Agradecer pela pergunta, eu acho que é muito pertinente. Grude, e não desgrude nunca mais do site, né? Do Instituto Benjamin Constant. E Uhum. também da Fundação Dorina, do Lar Amara, são instituições a nível de Brasil que oferecem cursos, oferecem materiais, né? Então, eu vou falar bem mais devagar. O Instituto Benjamin Constant, periodicamente, anualmente, oferece diferentes cursos. Cursos de audiodescrição, de soroban, de alfabetização. Então, assim, eu fiz um curso longo de especialização na época, há muitos anos atrás, e até hoje eu procuro sempre que eu consigo conciliar com a minha agenda, fazer algum curso, porque nós sempre estamos aprendendo. Recursos, tecnologias, como usar o computador, tudo isso você vai encontrar, você pode encontrar acessando o site, e aí tem que se atentar para os prazos. Quem é professor, normalmente, tem portas abertas, assim, facilidade de participar, você é professor e já tem aluno com deficiência visual na tua escola, na tua turma. Então, é bem importante você ficar atento aos editais. São por editais. Tem Ótimo. materiais na Fundação Dorina, postados no site, que também uma autoformação que você faz também, você faz leitura, tem podcasts, então, são vários materiais que dá para vocês acessarem e fazer leitura e ampliar o conhecimento. Uma outra questão, Josefa, é se a alfabetização do deficiente visual inicia pelo sistema Braille. É uma pergunta. Inicia? Ah, sim. Assim, a alfabetização, como é que inicia a alfabetização dos que enxergam? Até chegar na alfabetização, ele teve que ser desenvolvido vários conceitos. Lateralidade, esquerda, direita, em cima, embaixo, não é isso? Se ele não tem todos esses conceitos formados, que são normalmente aprendidos lá na educação infantil, a alfabetização fica, fica travada, né? Porque ele precisa de requisitos para poder alfabetizar. A alfabetização deve acontecer ao mesmo tempo, no mesmo período que os demais, os que enxergam, estão sendo alfabetizados. Né? Se começa lá com 5 anos ou com 6 anos, é nessa idade que vai, depende lá da escola, como a metodologia que é trabalhada, mas juntamente com os que enxergam no mesmo, na mesma idade, usando o mesmo currículo, né? E o sistema Braille, sim, porque se ele é cego, ele precisa do sistema Braille. Quem é cego, ele não tem como escrever utilizando a letra tipo bastão, como dos que enxergam. Então, o sistema Braille é imprescindível. Ótimo. Uhum. Eu acho que era mais ou menos essas duas que elas tinham dúvidas e elas pediram até o site, mas nós temos uma tutora, a Uhum. Tássia, ela já enviou os dois sites para as meninas, tanto da Ó, Fundação Odorina quanto lá do outro que tu citaste, do né? Instituto Benjamin Constant, tá? Isso, Benjamin Constante, isso mesmo, né? Então, aqui elas estão agradecendo pelas tua explanação e estão perguntando, uma aluna, talvez ela já tenha sido, oi, prof. Josefa, quando a senhora vai dar outro curso de Braille? Fui o Ah, iniciante com a senhora e gostaria de fazer outros. Essa é uma pergunta que estão que fazendo aqui para nós querida! fecharmos o nosso encontro de hoje. Olha, eu estou me organizando para a gente, enfim, porque teve um ano que eu ofereci 4 cursos de Braille no mesmo ano. Aí depois eu tive que fazer
outras formações, e agora estou fazendo estudos no projeto meu de extensão, mas eu vou fazer em breve, né? Eu tenho 2 demandas na frente, talvez a terceira demanda, acho até agosto, eu pretendo oferecer de Braille, mas para de Braille tem que ter uma reglete. Eu não gostaria de dar um curso apenas assim, Assim, só teórico, teórico. só teórico, porque teórico é mais fácil de você Isso. adquirir de outras formas. E a Então, gente adquire a reglete, né? A isso, gente... aí cada um tem que buscar, porque a prof não vende, né? Cada um tem que buscar no site, fazer seu material, porque o critério vai ser quem tem reglete. Quem não tem reglete não vai poder participar. Não, Então, uhum, é isso então mesmo. é bem isso, mas eu pretendo, porque assim, eu gosto bastante dessa parte, e eu acho que o professor precisa aprender, né? Uhum. Precisa aprender para Aí, poder auxiliar daí, o aluno. isso. Né? Aí esses cursos tu disponibiliza no site da UFSM, né, No Josefa? site da UFSM, isso. São Isso. vagas Uhum, limitadas, porque assim, não dá para fazer um grupão, porque fica uhum. difícil da gente assessorar, o Braille precisa de atenção individualizada. Então, cada oficina que eu vou dar um torno de assim, um número limitado, não dá para fazer assim, um grupão grande, porque senão a gente não oferece Uhum. qualidade. Eu não quero número, eu quero Ótimo. qualidade. Isso mesmo. Então, Josefa, mais uma vez nós vamos fechando a nossa aula, né, com o nosso tempo perfeitamente, né, ocupado e com muitas coisas proveitosas, eu tenho certeza. E aí, então, tu pode falar últimas palavras, o que tu, né, com as meninas aí. Eu quero, mais uma vez, agradecer. Eu sempre digo que cada encontro é uma aprendizagem, né? A gente se mobiliza para aprender mais, para discutir, conhecer outras experiências. Então, agradeço e espero que eu tenha deixado a semente do conhecimento para que vocês possam buscar mais, né? Hoje apenas foi um bate-papo, né? Mas que vocês possam se sentir estimulados a buscar mais conhecimentos nesta área, que é uma área muito linda, é uma área que precisa de muita atenção, de muito cuidado, de muito respeito do professor com o aluno com deficiência visual. Né? Então, bem-vindo ao mundo, né, desse conhecimento e que vocês possam construir, né, se interessar, buscar, né, ampliar a formação de vocês em outros momentos também. Tá? Obrigada, Josefa. E aqui nós só temos assim, ó, muito obrigada, professora, obrigada pela aprendizagem, adorei. Então, assim, é só elogios, né, e agradecimento pelas informações que tu viestes, né, nesse frio, né, nessa noite fria, né, compartilhar conosco. Eu Muito termino, então, obrigada. tá bom. Eu encerro, então, a aula de hoje. Cursistas, tutoras, boa noite a todas. E vamos se esquentar com uma sopinha, né? Sim, verdade, merecemos, precisamos. Boa noite, então. Vamos Boa fechando, noite. então, a sala. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.